Fala galera, eu sou o professor Darlan Eterno. Irei corrigir com você provas de arquivologia de concursos anteriores da Polícia Federal para os cargos de escrivão e também vou corrigir as provas de papiloscopista. A ideia é mostrar para vocês como a banca cobra essa disciplina e fazer uma correção bem aprofundada, que não tem esse papo de só marcar certo ou errado, não. Aqui a gente vai lá na fonte, né, entender de onde a banca tirou a questão. Eu vou trazer aqui as bibliografias, a legislação que a banca utilizou para fundamentar as questões. Então fica ligado aí e acompanhe comigo a correção dessa primeira prova que eu escolhi hoje, a prova de escrivão aplicada em 2018. Então, na nossa série aqui, correção de provas de polícia, eu escolhi a prova de escrivão de 2018, só para você lembrar um pouquinho dessa prova, tá? A arquivologia, mais uma vez, estava aqui no top 3, foi a terceira disciplina com o maior número de questões lá na prova. E você nota a importância de guardar e entender essa disciplina. As outras também são importantes. É bom você conhecer todas as disciplinas e a arquivologia está aí nesse top 3. Aproveitando essa prova, tá? A gente também tem nesse edital de agora arquivologia no bloco junto com contabilidade, né, com 24 questões, então a gente espera um grande quantitativo da disciplina também. Mas vamos lá, vejamos o que foi cobrado lá na prova de 2018, prova de escrivão. Primeiro item diz assim: a respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. Uma das características básicas do arquivo é que o significado do acervo documental não depende da relação que os documentos tenham entre si. Bom, nós sabemos que o arquivo é composto de documentos acumulados em decorrência das atividades da instituição e que esses documentos têm características que acabam se refletindo no próprio arquivo da instituição. Notem, quando falamos em características do arquivo ou dos documentos que vão compor o arquivo, você vai lembrar para mim de 5 características: a naturalidade, a autenticidade, a imparcialidade, o interrelacionamento e também a unicidade. Essa questão está falando de uma característica chamada interrelacionamento. Segundo esta característica, o documento de arquivo tem uma interligação entre si, né? Os documentos são interligados e também são interligados com as próprias atividades que deram origem àqueles documentos. E aí, para você entender o documento de forma completa, nós temos que analisar o documento sempre dentro do conjunto no qual ele foi acumulado. Por isso, o significado do acervo documental depende sim da relação que os documentos tenham entre si. Então, notem, o erro está na palavra não. O arquivo é formado por um conjunto de documentos. Estes documentos são interligados, conforme a gente tem aqui o interrelacionamento. E eu ainda dou uma dica para você, tá? Eu costumo dizer que o interrelacionamento, tá? Você lembra sempre daquele quebra-cabeça. Sabe quando você pega lá no quebra-cabeça uma pecinha só? Uma pecinha só não tem muito sentido. Então, quando você pegava aquelas peças e juntava e fazia aquele desenho bonito, então o significado daquele quebra-cabeça estava relacionado à ligação dessas peças. No arquivo, da mesma maneira. Tanto que, em outras questões de prova, nós vamos ver que não avaliamos os documentos de arquivo, não classificamos os documentos fora do contexto. As ações de processamento técnico dos documentos sempre interpretam o documento dentro do conjunto que ele foi acumulado. Ok? Então lembra dessa característica aí, interrelacionamento. Item 2. A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. Os objetivos primários do arquivo são jurídicos, funcionais e administrativos. Notem, quando nós criamos documentos lá no arquivo, a gente pensa na finalidade administrativa, né, para tomada de decisão, para realizar alguma ação ali administrativa que também é chamada de funcional. A gente entende que as instituições agem, né, funcionam por meio dos documentos. E nós notamos também a questão jurídica, né, ou seja, a questão legal. O documento, quando criado, também tem efeitos legais. Quando você cria, por exemplo, um contrato, ele produz os seus efeitos no seu tempo de vigência. Então, estes são os objetivos primários do arquivo. Questão legal, funcional, administrativa, aqui envolvida
nesta questão. O item está certo, está verdadeiro. 3. A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. A aplicação do princípio da reversibilidade. Então, vamos lá, princípio da reversibilidade. Permite manter os documentos da forma como eles foram acumulados pela pessoa jurídica ou física que o tiver produzido. Notem, se você já estudou a disciplina, você sabe que isso não tem nada a ver com o princípio da reversibilidade. Então, nós podemos ir por dois caminhos. O primeiro caminho é entender que o princípio da reversibilidade ele está relacionado aqui à restauração de documentos. Ele está relacionado à reversibilidade das técnicas de restauração de documentos. Então, você já mataria isso. Se não tem a ver com restauração, não poderia ser o princípio da reversibilidade. Ou você poderia pensar no final da questão, tá? Quando a gente fala em manter documentos da forma com que eles foram acumulados, entende? Da forma que eles foram acumulados pela pessoa física ou pessoa jurídica que tiver produzido, essa ideia aqui está relacionada ao princípio da ordem original. Então, a descrição aqui corresponde ao princípio da ordem original e não ao princípio da reversibilidade. Se estivéssemos falando de reversibilidade, estaríamos falando da possibilidade de reverter procedimentos de restauração de documentos. Portanto, o item está errado. Veja que a gente está fazendo menção aos princípios, tá? E eu não quero ficar só por aí, tá? Eu quero mostrar a você o nosso mapa, onde eu coloco os principais, os princípios mais cobrados pela banca. Tá? Eu coloco cada um desses princípios aqui, trazendo para cada um deles uma ideia central. Por exemplo, a gente sabe que o arquivo é orgânico, e os documentos ali refletem as estruturas e as atividades. Nós sabemos que, segundo o princípio da unicidade, cada documento tem uma função única. A gente conhece o princípio da proveniência. A proveniência diz de onde vem o documento, ou seja, a gente não deve misturar documentos de entidades distintas. A partir dele você vai identificar o fundo de arquivo, ele é fundamental na classificação, na organização de documentos. Então perceba que no mapa você tem a relação dos princípios, também você tem as palavras-chave. Tá? E aqui no curso você aprende assim, tá? De forma bem pontual, com conceitos bem enxutos, tá? E com mapas de apoio, onde você consegue revisar esse conteúdo. Eu não vou me adentrar, na verdade, né, no nosso mapa, porque eu quero apenas resolver a questão anterior, né? Na questão anterior a gente falou sobre o princípio da reversibilidade, que é aplicado à restauração de documentos, e falamos que conservar a ordenação dada pelos documentos fazia parte aqui do princípio da ordem original. Então, com base no mapa, você responde a questão anterior e vai responder comigo essa questão de número 4, que diz assim: a respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. De acordo com o princípio de respeito aos fundos, o arquivo de uma pessoa jurídica ou física deve ser mantido separadamente de arquivos de outras pessoas jurídicas ou físicas. Notem, o princípio de respeito aos fundos é o mesmo princípio que nós vimos há pouco, chamado princípio da proveniência. Lembra, ó, de onde vem o documento? Tá? De onde provém esse documento. E esse princípio diz, né, que o arquivo de uma pessoa jurídica ou física deve ser mantido separadamente, ou seja, se é para ficar separado, eles não devem estar misturados. É uma outra forma de se referir à ideia central do princípio. Portanto, o item está certo, é verdadeiro. Esse é o princípio arquivístico mais cobrado em provas da banca. Muito bem, questão 5. A respeito dos princípios e conceitos arquivísticos, julgue o item a seguir. Com a mudança política ou administrativa em que ocorra a transferência de funções de uma entidade para outra, os documentos de arquivo importantes também devem ser transferidos para essa outra entidade, a fim de assegurar a continuidade administrativa. Bom, eu olho para a questão e falo, isso acontece no Brasil, né? Mudança política ou administrativa? Acontece demais, tá? Então, é muito comum um órgão, né, de repente, o ministério ser extinto, o ministério herdar as funções de outro, ou então o ministério se juntar ao outro, ou outras secretarias, outros órgãos, entidades públicas, isso é muito comum.
Então, vejamos, a situação é essa. Aconteceu uma mudança e aí houve o que a gente chama de transferência de funções, tá? De uma entidade para outra. Então, eu tinha a entidade A e ela transferiu funções para a entidade B. Então, nesse caso, os documentos de arquivo importantes devem ser transferidos para essa outra entidade, a fim de assegurar a continuidade administrativa. Veja, se a entidade B herdou as funções da entidade A, então ela vai herdar também os documentos dessa entidade A, tá? O item está certo. Mas vamos ir um pouquinho além das questões, tá? Digamos que eu tivesse uma entidade A que foi extinta, mas a entidade A, ela não transferiu, tá? Ela não transferiu aqui funções para a entidade B. Então, ela não, que é outro exemplo, tá, gente? Ela não transferiu funções para a entidade B. Ela simplesmente foi extinta, acabou, aquelas funções não foram herdadas pela entidade B. Nesse caso, tá, não haveria transferência de arquivos. Se a entidade B não herdou as funções, então ela também não vai herdar os arquivos da entidade A. E aí, na entidade A, nós teríamos um fundo chamado fundo fechado, de uma entidade extinta, ali que seria guardado, né, pela instituição arquivística que atue na esfera de competência daquela instituição. Então, por exemplo, se fosse uma instituição do Executivo Federal, esse fundo extinto ia ser mandado lá para o Arquivo Nacional. Então, fazendo o link dessa questão com a legislação arquivística. Indo até um pouquinho além, né, dando um outro exemplo. 6. Entre os tipos documentais, inclui-se a portaria de instauração de inquérito. Veja, tipo documental, tá? É o somatório de uma espécie mais uma função. Então, quando eu pego uma espécie mais uma função, você vai criar um conceito chamado tipologia ou tipo documental. Então, vamos aplicar isso aqui à questão. Ó. Nós temos uma espécie chamada portaria. Portaria é uma espécie. Darlan, o que é espécie? A espécie é o modelo do documento. Perceba que a portaria ela tem um modelo, onde as informações são distribuídas ali dentro daquele modelo. Quando você olha para um contrato, o contrato é um modelo diferente da portaria. Então, os modelos de documentos a gente vai chamar de espécie documental. Portaria é um exemplo. Aí, quando eu dou uma função à portaria, a portaria de instauração de inquérito. Então, a gente deu uma função a ela. Então, nós produzimos um tipo documental. Portaria de instauração de inquérito. Ok? Ou seja, portaria de instauração de inquérito é um tipo documental. Tá certinho, tá verdadeiro. 7. Julga o item subsequente relativo à preservação dos documentos e às tipologias documentais. Os caracteres externos do tipo documental. Então, mais uma vez, a questão faz menção ao tipo documental. E diz assim, os caracteres externos do tipo documental são código da série, o destinatário e a tramitação. Notem, quando a gente fala de caracteres externos do tipo, a gente vai, só para responder essa questão, tá? A gente está falando daqueles caracteres voltados à estrutura do documento, né? O gênero que ele tem, o suporte, a forma, se é original, se é cópia, o formato. Então, os caracteres externos estão relacionados aí à estrutura do documento. E aí, nós vamos ver, tá? Numa publicação, eu vou trazer um detalhamento maior, que os caracteres externos do tipo documental são esses, ó, gênero, suporte e forma, ou seja, estão relacionados à própria estrutura do documento. Portanto, o item está errado, tá? O item está errado. Daí você vê um tópico no seu edital chamado análise tipológica. Análise tipológica é você pegar esse conceito de tipo, tá? Você mapear os tipos da instituição de acordo com uma metodologia específica. E quando você faz esse mapeamento, essa identificação dos tipos documentais, isso ajuda em várias ações do arquivo, ajuda na classificação, na avaliação, no arranjo, ok? E aí, nós vamos ter acesso aqui a um modelo de análise tipológica feito por um grupo
de trabalho de arquivistas de Madrid, tá? Esse modelo aqui é o modelo cobrado pelo CESP na prova, tá? Peço que você não se surpreenda com esse mapa, porque embora ele seja extenso, tem nomes que você conhece e a banca vai, geralmente, tá? Quando você pega as provas anteriores, ela foca nos caracteres que a gente falou agora, nos caracteres externos. Mas notem, um grupo de trabalho de arquivistas lá de Madrid falou assim, ó, a gente vai fazer uma metodologia para identificar os tipos documentais presentes na instituição. Porque quando a gente identificar, isso vai ajudar a gente lá na frente, como eu falei, na classificação, na avaliação, no arranjo, por exemplo. E aí, nessa metodologia, eles estabeleceram o seguinte, ó, para identificar um tipo documental, a gente vai identificar 12 campos específicos. Então, a gente vai primeiro identificar o nome do tipo documental, a definição, né, o tipo documental, né, a definição técnica daquele tipo, os caracteres externos que ele tem, o gênero, né, se é textual, se é sonoro, o suporte, se é papel, se é digital, a forma, se é original, né, vou até colocar aqui o exemplo de forma original, né, cópia, o formato, né, se é disco, fita. E aí depois a gente vai preencher o código da série, o código derivado ali do plano de classificação, a entidade que produziu, a atividade que gera o tipo, o destinatário daquele documento, a legislação que cria a entidade, também que regulamenta a própria atividade contida naquele tipo, a tramitação desse tipo, os documentos que compõem o processo, né, se esse tipo for um processo documental, então a gente vai identificar quais documentos vão compor esse processo, a ordenação, ou seja, a posição que ele ocupa na série, conteúdo, os dados que sempre se repetem dentro daquela série de documentos, a vigência, o tempo que ele vai ficar guardado lá no setor de trabalho e o prazo de destinação, né, por quanto tempo, como é que nós vamos aplicar a destinação, depois dessa vigência a gente vai eliminar, né, em 5 anos vamos eliminar, em 10 anos vamos mandar para o arquivo permanente, para que ele fique lá de forma definitiva. Então esse grupo de Madrid criou essa metodologia para identificar os tipos documentais com preenchimento desses 12 campos. E eu digo a você, lá na hora da prova, tá? 90% das questões que falam desse modelo versam sobre os caracteres externos. Você vai ter que lembrar os caracteres externos do tipo documental, que são gênero, suporte, forma e formato, que estão relacionados à própria estrutura do documento. Ok? Mais um mapinha bem bacana aí para a gente entender o conteúdo e revisar. 8. A tramitação de documentos, uma das mais importantes durante a fase do seu uso administrativo, consiste na distribuição dos documentos aos destinatários. Bom, aqui você vai notar dois termos técnicos, tá? A gente fala aqui de um termo técnico que é a tramitação. E aqui nós temos um outro termo técnico chamado distribuição. Bom, a banca está dizendo que tramitação consiste na distribuição, está dizendo que são conceitos semelhantes. E aí você vai entender isso comigo, tá? Vamos fazer um desenho aqui. Gente, eu sou um péssimo desenhista, mas eu consigo mostrar para você nesse desenho, tá? Onde é que está aí a ideia central da questão. Vejamos. Notem, esse daqui é o setor de protocolo da instituição, P de protocolo. Esse aqui é o setor financeiro da instituição. Esse aqui é o setor de RH. E esse aqui é o setor de materiais. Então, nota, um documento veio de fora, se ele veio de fora, tem que ser recebido pelo protocolo. O protocolo recebe esse documento, né? Sendo ele um documento ostensivo, o protocolo vai abrir, vai registrar aquele documento. E, depois de processar aquele documento, o protocolo vai mandar o documento para o setor. Então, olha esse caminho, ó. Do protocolo para o setor, nós temos essa atividade técnica chamada distribuição. Você vai lembrar na prova, opa, distribuição é sempre do protocolo para o setor, ok? Mas aí, o setor é quem vai analisar aquela matéria, e aí o setor financeiro analisou, já deu o seu parecer, só que ele percebeu que aquele documento vai ter uma implicação também lá no RH. Então, o setor pode mandar documento para o outro? Pode. E quando um setor manda documento para o outro, para que o outro analise aquele documento, a gente tem a operação chamada tramitação. Então, notem que são operações diferentes.
Alan, para mim tudo é igual. Não é, cara. A terminologia arquivística, ou seja, nos termos técnicos da área, são operações diferentes. Quando é do protocolo para o setor, distribuição. Quando é entre setores, a gente tem aqui a tramitação do documento. Então, cuidado, são conceitos diferentes, por isso o item está errado. 9. A classificação de documentos de arquivo é realizada com a aplicação do código de classificação. Notem, classificar significa você agrupar coisas semelhantes. Então, eu tenho aqui na minha casa, né, um quartinho de música que eu adoro. Lá eu agrupo todos os meus instrumentos, meus violões, né, minha guitarra, minha viola caipira, né, que eu gosto. Eu também tenho o piano, tenho o sanfona, então toco boa parte desses instrumentos e estou aprendendo agora a tocar acordeon. Veja, ali no meu quarto, tá, de música, tá, a gente tem um agrupamento de coisas semelhantes, instrumentos musicais. Então a classificação é justamente isso, é você agrupar coisas semelhantes. E você faz isso para quê? Quando eu vou guardar, para não deixar espalhado na casa, eu guardo ali. Senão, a gente leva bronca, né? Quando eu vou procurar também, eu sei onde eles estão. Então, o princípio de classificação é a gente agrupa coisas semelhantes para quê? Para guardar e para achar depois. Lá no arquivo a gente faz isso, a gente agrupa nas caixas, nas pastas, nos sistemas, documentos semelhantes. Esse agrupamento de documentos, aqui ó, classificação, é realizada com a aplicação de um instrumento chamado código de classificação ou plano de classificação. Então, a gente vai fazendo a classificação e aí a gente coloca um código no documento para poder dizer em qual pasta ele vai ser guardado. Então, dê uma olhada aqui comigo nesse exemplo. Ó, esse aqui é um exemplo de um plano de classificação lá do CONAR, que é atualizado em 2020. Digamos que eu tenha nas minhas mãos um documento que fala de férias, tá? Se o documento fala de férias, eu vou colocar o código 023.2. Ele fala de licenças, então, segundo este plano aqui, que é um exemplo, eu vou colocar esse código 023.3. No papel, tá? Se o documento é impresso em papel, você coloca esse código a lápis. Se é no sistema, tem um campinho para você colocar a classificação, mas ela é indispensável, tá? E ela tem que ser feita com a aplicação de um instrumento chamado plano de classificação ou código de classificação. Então, até aqui, tudo certo. Segunda parte. Esse instrumento é preparado a partir das funções e atividades que gerem os documentos. Então, notem, o plano de classificação é baseado nas funções, nas atividades da instituição, que vão gerar os documentos. Por exemplo, a atividade aqui é de férias, atividade aqui licença, atividade de afastamento. Então, perceba que esse instrumento, ele é baseado, sim, tá? Ele é baseado aqui nas funções, atividades que vão gerar os documentos na instituição. Então, o item está certo, tá? O item está verdadeiro. Resumo bem bacana aqui sobre o plano de classificação, também chamado de código de classificação. Ok? Estamos acabando. Aguenta aí, temos mais algumas questões. A questão 10 diz assim: a sequência correta para a organização dos documentos é, inicialmente, o arquivamento, em seguida a ordenação e, por último, a classificação. Gente, nós vamos organizar um documento. Então, funciona assim, tá? Primeiro você arquiva, depois você vai ordenar, depois você vai classificar. Não, não é bem assim não, tá? A gente viu na etapa anterior, quando a gente classifica, a gente coloca um número naquele documento. E aí, primeiro eu classifico, tá? Nessa sequência aqui. Depois eu vou ordenar, ou seja, quando tem um monte de documento classificado, eu vou separar ali pelo código, né? 020, 010, isso a gente chama de ordenação. E só depois disso aí que a gente vai arquivar o documento. Então, aqui nessa sequência, primeiro eu classifico, depois é que você vai ordenar, separar pelo código, para depois de tudo fazer o arquivamento. Então, está invertido, o item está errado. 11. A tabela de temporalidade é um trabalho multidisciplinar. Então, a tabela de temporalidade, para ficar claro, é esse instrumento aqui, tá? É o instrumento que vai definir para nós o prazo que o documento vai ficar guardado, né? 20 anos, 5, quanto vigorar. A destinação final, se é eliminação, se é guarda permanente. Então, perceba que não é um trabalho muito fácil, né, você definir o que vai ser guardado, o que vai ser jogado fora. Então, a pergunta é, a tabela de temporalidade é um trabalho multidisciplinar. Então, para elaborar essa tabela, a gente vai envolver um grupo de profissionais, está dizendo aqui, envolve profissionais de várias áreas, para definir prazos de guarda e a destinação final dos documentos.
como a gente viu, ó, a gente tem prazo de guarda e destinação final. E a destinação final, perdão, pode ser aqui a eliminação ou pode ser a guarda permanente. Então, tudo certo. Uma questão que faz um resumo desse instrumento importante chamado tabela de temporalidade. Então, notem que a tabela de temporalidade não é igual ao plano de classificação. O plano de classificação serve para agrupar coisas semelhantes. A tabela a gente usa para avaliar. Ela, o que é avaliar? Você já faz isso de vez em quando. Você pega ali o seu celular e tem aquela mensagem: espaço de armazenamento esgotado. Aí você começa a apagar uma foto, um vídeo ali. Então você está avaliando, está decidindo se vai guardar ou se vai jogar fora. Na vida pessoal, a gente tem mais facilidade para fazer isso. Agora, nas instituições, onde os documentos envolvem direitos, deveres, para que a gente possa avaliar, a gente tem que criar um instrumento para isso. O instrumento principal de avaliação é a tabela de temporalidade, que é criado por um grupo multidisciplinar. Tudo certo, tudo verdadeiro. Ok? Vamos à última questão, questão 12. A promoção da preservação e da restauração dos documentos é realizado por meio de políticas de preservação. Bom, quando a gente fala de políticas, a gente fala, né, que as políticas definem as ações, né, o rumo que a instituição vai tomar, define as responsabilidades. Tá? Então, a gente tem esse conceito de política que é também cobrado em outro ponto do edital. Só que aqui a gente falou de políticas de preservação. Gente, para poder falar disso daqui, eu vou usar um conceito do Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. O que, Darlan? Isso mesmo, Dicionário Brasileiro de Terminologia Arquivística. Aqui na correção eu revelo para você a fonte, eu não tenho nada para esconder, pelo contrário, eu fico muito feliz em instruir o aluno, falar, ó, é aqui que a banca está tirando dessa norma, é dessa publicação, mostro para você com muita tranquilidade, tá? Porque eu sei que isso vai ajudar, vai fazer a diferença na sua preparação. Então, o dicionário de terminologia arquivística define atividade de conservação como a promoção da preservação e da restauração de documentos. Ou seja, a conservação envolve ações de preservação que nesse conceito, tá, que é um conceito um pouquinho ortodoxo, tá, a respeito da palavra aí, conceito mais antigo, né? A conservação envolve a atividade de preservação, no sentido de coisas mais preventivas, e a restauração, né, que funciona de forma remediativa quando o documento já sofre algum dano e a gente tem que intervir para restaurar aquele documento. Então, baseado nesse conceito, ó, a banca utilizou a palavra promoção. Tá? Então, vamos pensar aqui, a conservação envolve tanto a preservação, as ações que têm um caráter preventivo, e também as ações remediativas da restauração. Então, quando eu volto aqui para a questão, a gente vê que a promoção da preservação e da restauração é feita por meio de políticas de preservação, não, de políticas de conservação, pois a conservação é que engloba essas duas ações de preservação e de restauração. Bom, então, o erro está bem aqui, é um erro bem sutil, tá? E eu concordo que a gente tem outros conceitos de política de preservação, mas esse aqui é o conceito utilizado pela banca, o conceito do dicionário brasileiro, tá? Então, a gente vai sempre entender que a gente tem que estar ligado nessa bibliografia da banca, embora o conceito seja um pouquinho mais ortodoxo, tá? Então, a gente tem ali um conceito mais conservador de política de preservação. E a gente nota que, na verdade, a resposta aqui seria a política de conservação, porque a conservação aqui envolve tanto a preservação como também a restauração de documentos. Ok? E aí, gostou da correção? Tá? Se você gostou aí, avalia bem, né? Dá o seu joinha ali e pode compartilhar também essa aula, tá, com aquelas pessoas que você quer que conheçam um pouquinho sobre a disciplina de arquivologia. Fechada aqui essa correção, tá? Espero você na nossa próxima aula. Um abraço.